Um novo dia nasceu, e com ele a possibilidade de respirar fundo e lembrar que ainda há vida, ainda há chance, ainda há esperança. Mas talvez para você esse amanhecer tenha chegado como tantos outros, silencioso por fora, mas barulhento por dentro. Há uma confusão que ninguém vê, um vazio que insiste em permanecer, mesmo com a fé acesa. Você acredita, mas está cansada. Ama a Deus, mas acorda sem direção. Tenta agradecer, mas não sente. E isso muitas vezes te faz se sentir ingrata, distante, errada. Mas não é. Não é falta de fé. É cansaço da alma. É sobreviver tanto tempo no automático que até o agradecer parece distante. E é justamente por isso que essa oração é para você. Hoje, não estamos aqui para fingir alegria ou forçar um otimismo vazio. Estamos aqui para escutar o que o seu coração não consegue mais dizer em voz alta. Talvez você esteja precisando de algo que nem sabe nomear. Talvez tenha acordado em silêncio, mas por dentro algo clama, um grito abafado, um pedido quase sem palavras. E Deus, que vê o escondido, já ouviu. A palavra hoje nos convida. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmos 107, 1. Mas como render graças quando há tanta coisa dentro da gente que ainda precisa de cura? Como agradecer com sinceridade quando se sente um nó na garganta, um cansaço no peito, uma desordem que não se explica? Você não está sozinha e não está errada por sentir o que sente. Essa oração não é para quem tem tudo resolvido, tudo no lugar, tudo em paz. Essa oração é para quem deseja recomeçar o dia, mesmo entre dúvidas, mesmo sentindo dor, mesmo sem entender tudo. É para quem escolhe, no meio do caos interior, se sentar na presença de Deus e simplesmente respirar. Só isso. Respirar. Fechar os olhos. Se permitir sentir. Deixar que a presença de Deus encontre o que está partido, o que está esquecido, o que está sobrecarregado. Talvez você tenha cuidado de todos e esquecido de si. Talvez tenha passado noites em claro e dias fingindo força. Talvez ninguém perceba o quanto você está no limite, mas Deus percebe. Deus te vê. Deus conhece cada pensamento que você tentou calar. E hoje, antes que você dê mais um passo, Ele quer te lembrar. O seu amor dura para sempre. Isso significa que Ele não está por perto só quando você sente. Ele permanece mesmo no seu silêncio, mesmo na sua apatia, mesmo na ausência da alegria. Não apresse essa oração. Não tente correr para o final esperando a resposta. Apenas fique, permaneça, porque é nesse permanecer que a cura começa. É nesse se entregar sem reservas que o consolo desce. Não é sobre ter todas as palavras certas. É sobre se permitir ser vista, ser tocada, ser acolhida. Vamos orar juntos. Sem pressa, sem máscaras, com o coração aberto. Porque antes de qualquer coisa, você precisa se lembrar. Existe um propósito mesmo nos dias sem propósito. Existe gratidão possível, mesmo quando tudo ainda está fora do lugar. Existe Deus e Ele está aqui. Senhor, aqui estamos, com o coração ainda sensível, atravessando as primeiras horas deste dia. Às vezes, até o simples ato de levantar da cama já parece um fardo. Há uma tensão invisível nos ombros, um peso que não veio com o sol, mas com as memórias, com as preocupações, com os medos silenciosos. E mesmo assim, aqui estamos, de pé ou sentados, talvez em lágrimas, talvez apenas presentes, em silêncio. Porque algo dentro de nós ainda acredita, algo dentro de nós ainda te busca. Entregamos este dia, Senhor, não com aquela entrega teórica, distante, racional, mas com entrega real, emocional, inteira. Entregamos as horas que ainda não vivemos, os encontros que ainda não tivemos, as palavras que ainda nem dissemos. Entregamos tudo o que não controlamos. Entregamos os medos que nos apertam o peito e a ansiedade que corre por dentro como um rio apressado. Entregamos a agenda, os caminhos, os imprevistos, as decisões, porque sozinhos não conseguimos administrar nem o próprio respirar. Quantas vezes, Senhor, carregamos o fardo de tentar acertar em tudo, de tentar prever o que pode dar errado, de evitar as dores futuras, de ser fortes o tempo inteiro.
Quantas vezes tentamos controlar o incontrolável e só colhemos frustração? Por isso, hoje, queremos descansar nesse versículo tão simples e tão profundo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmos 37:5. Há poder nesse versículo, há alívio nessa promessa. Tu agirás, Senhor, não quando tudo estiver certo, mas quando simplesmente confiarmos. Confiar não é deixar de sentir medo, é continuar caminhando mesmo tremendo por dentro. Confiar é dizer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que tu estarás lá. Confiar é colocar cada hora deste dia nas tuas mãos e aceitar que talvez nada saia como planejamos, mas tudo sairá como tu permitires. E se for assim, será o suficiente. Confiar é abrir mão da ilusão do controle e aceitar o consolo da tua soberania. Senhor, recebe cada hora desse dia, inclusive aquelas que já nos assustam. Recebe as notícias que ainda não chegaram, os diagnósticos que tememos, os conflitos que evitamos. Recebe os corredores escuros da nossa mente, onde às vezes andamos sozinhos. Recebe a exaustão de ter que parecer bem o tempo todo. Recebe o desejo de sumir por um instante só para descansar do peso de ser forte. Queremos hoje viver com o coração leve, não porque tudo se resolveu, mas porque entregamos. Porque soltar as rédeas nas tuas mãos é o único caminho para encontrar a paz. Não a paz que depende das circunstâncias, mas aquela que vem quando aceitamos que não estamos mais sozinhos. Entrega é mais que uma palavra, é uma escolha interna, feita no silêncio da alma. Uma escolha que repete, Senhor, esse dia é teu, essa mente é tua, essa vida é tua. Que essa escolha nos sustente, que essa entrega nos liberte, que esse dia, mesmo nos seus tons cinzas, revele a tua bondade que se renova a cada manhã. Às vezes, não é o peso que mais dói, mas a incerteza do caminho. A sensação de estar parada diante de encruzilhadas invisíveis, sem saber qual passo dar, sem saber se o que virá será bênção ou dor. A alma inquieta, o coração hesitante, a mente cansada de tentar prever os desfechos. E nesse lugar silencioso onde moram os dilemas, muitas vezes nasce a angústia que ninguém vê. Não é um sofrimento escandaloso, é um vazio que se instala na dúvida, é o medo de errar, é o receio de decidir e depois carregar as consequências em silêncio. Quantas vezes, Senhor, temos que fazer escolhas simples, mas que parecem pesadas, e outras tantas, escolhas grandes, cruciais, que exigem mais do que temos, mais do que somos. Como discernir? Como ouvir a tua voz no meio de tantos pensamentos, conselhos, barulhos? Como saber se é o teu caminho ou apenas uma repetição dos nossos próprios desejos? A tua palavra nos guia com clareza, mesmo quando a estrada é escura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não te estribes, não te apoies, não dependa apenas do que você entende, do que você calcula, do que você sente. Porque muitas vezes o que sentimos é confuso, o que vemos limitado, o que pensamos turvo, mas a tua luz... a tua luz, ela nunca falha. Não queremos andar no escuro, Senhor. Não queremos tropeçar nas escolhas apressadas. Não queremos decidir com base no medo, nem adiar por causa da dúvida. Por isso pedimos, sê lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Que a tua presença vá adiante, que a tua paz seja o filtro que nos oriente, que aquilo que não vem de ti seja silenciado, e que aquilo que carrega a tua assinatura, mesmo que desafiador, traga convicção. Senhor, acalma a nossa mente. A mente ansiosa que imagina 1000 cenários, que tenta prever tudo, que se paralisa diante do menor risco. Dá-nos sabedoria para lidar com o agora, sem medo do depois. Dá-nos sensibilidade para perceber os sinais do teu Espírito. Dá-nos humildade para reconhecer quando não sabemos e confiança para crer que mesmo assim tu sabes. E se hoje for um daqueles dias em que nada parece claro, que a fé nos guie, que a esperança nos segure pela mão.
porque mais importante do que saber o destino é caminhar contigo. Mais valioso do que ter certezas é ouvir tua voz nos pequenos gestos, nas portas que se abrem ou se fecham, nos sussurros da consciência, nos detalhes do ordinário. Queremos viver com sabedoria, mas também com descanso, com direção, mas sem pressa, com fé, mesmo sem mapas, porque tu és o Deus que vê além. Tu és o Deus que já está no lugar onde ainda nem chegamos, e por isso confiamos, e por isso seguimos, mesmo que devagar, mesmo que sem respostas, porque caminhar contigo já é, em si, o maior acerto. Há dores que ninguém vê, dores que não deixam marcas no corpo, mas deixam silêncios na alma, dores que se acumulam em camadas, como poeira que o tempo não leva. Às vezes, elas moram nos ossos, outras vezes, na memória. Podem vir de perdas antigas, de palavras que feriram, de gestos que faltaram. E há também as dores físicas, os diagnósticos que assustam, os sintomas que persistem, os tratamentos que cansam. Mas há, acima de tudo, uma dor que o mundo não reconhece, aquela que só tu, Senhor, conheces por inteiro. Quantas vezes sorrimos para não preocupar ninguém, enquanto por dentro a alma sangra devagar? Quantas vezes colocamos a roupa, cumprimos os compromissos, falamos, está tudo bem, quando sabemos que não está? Talvez agora, enquanto oramos, haja um coração cansado tentando não desmoronar. Uma mulher exausta que já não sabe se ainda consegue crer na cura. Uma mãe que vive com medo de desmaiar e ninguém estar por perto. Uma filha que acorda com o peso de anos de ressentimento não resolvido. Mas tu, Senhor, não ignoras nenhuma dessas dores. A tua palavra nos alcança com ternura e promessa. Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Salmos 147:3. E essa palavra é para hoje, para agora, porque há feridas abertas, há cicatrizes que ainda doem, há partes de nós que esquecemos de cuidar. Cura, Senhor. Cura onde a medicina não alcança. Cura onde os conselhos não funcionam. Cura o que foi dito e o que foi silenciado. Toca o corpo cansado. Toca as articulações enfraquecidas, os pulmões apertados pela ansiedade, os estômagos feridos pela angústia, os corações acelerados pelo medo. Toca também a mente, Senhor. Essa mente que insiste em lembrar o que machuca, que revive o que já foi, que imagina o que não deveria. Restaura a paz interna, restaura o riso perdido, restaura a vontade de viver que um dia se escondeu atrás do hábito de sobreviver. E se há mágoas, Senhor, cura também. Cura os vínculos quebrados. Cura o ressentimento guardado há anos. Cura a dor de quem amou demais e foi rejeitado. Cura a saudade que ninguém entende. Cura a solidão que machuca até nas festas de família. Cura o cansaço de quem é forte para todos, mas não tem para onde correr. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Cura o que está doendo em silêncio. Leva-nos de volta ao lugar onde a dor começou e restaura. Não apenas apague os sintomas, mas transforma a raiz, porque só tu podes, só tu sabes, só tu vês. E onde há dor, que entre a tua cura. Onde há sombra, que brilhe a tua luz. Onde há desesperança, que floresça a restauração. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que recolhe lágrimas e transforma em testemunhos. Tu és o Deus que não se assusta com os nossos pedaços, mas os refaz com cuidado. E hoje, ainda que fracos, ainda que machucados, declaramos, confiamos no teu toque, esperamos pela tua cura, nos rendemos à tua restauração. Porque não há dor que resista ao teu amor que cura. Senhor, hoje levantamos um clamor que atravessa gerações. Um clamor que mora no coração de mães que oram sozinhas, de pais que choram escondidos, de avós que sustentam famílias inteiras com joelhos no chão. Cada família aqui representada carrega uma história, uma luta, uma dor específica, mas todas têm algo em comum. Um amor profundo por seus filhos e um desejo sincero de ver a transformação acontecer dentro de casa. Há lares que perderam o riso. Há quartos silenciosos onde antes havia conversa. Há jantares que viraram monólogos e olhares que já não se encontram.
Há filhos que se afastaram da fé, que se perderam em vícios, em relacionamentos destrutivos, em escolhas que rasgam o coração de quem os ama. E mesmo assim, essas mães continuam orando, mesmo cansadas, mesmo sem forças, mesmo sem ver mudanças, elas continuam. E é por elas que oramos agora, Senhor. Por cada mãe que se sente impotente, por cada mulher que acorda pensando onde estará seu filho, se ele está bem, se ainda se lembra de tudo que aprendeu na infância. Por cada pai que se cala para não demonstrar desespero, por cada filho que precisa voltar e não sabe como. A tua palavra é uma promessa viva. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. E nós nos apegamos a essa promessa com todo o nosso ser. Não apenas esperamos, Senhor, nós cremos. Cremos que tu podes entrar onde nossos braços não alcançam, que podes transformar corações rebeldes em corações rendidos, que podes proteger mesmo quando a distância impede o cuidado direto. Cremos que nenhuma oração de mãe se perde, que nenhuma lágrima por um filho é ignorada, que nenhum clamor feito em silêncio cai no vazio. Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que tuas mãos alcancem. Onde o diálogo não existe mais, que o teu espírito fale. Onde há risco, que tua proteção cerque. Onde há escuridão, que tua luz invada. Abençoa os filhos pequenos, que ainda estão sob os cuidados diretos dos pais, mas abençoa também os filhos crescidos, que já caminham com suas próprias escolhas, muitas vezes afastados do bem. Que cada um, em seu tempo, em seu caminho, seja tocado por tua presença. E se há dentro das famílias feridas antigas, palavras malditas, distâncias emocionais, rejeições, que tudo isso seja transformado. Restaura os vínculos, refaz os laços, reconstrói o amor. Porque tu és especialista em resgatar o que parece perdido. Tu és o Deus que visita casas com presença real. Tu és o Deus que sustenta mães intercessoras, mesmo quando elas acham que não suportam mais. E se essa mulher que ora agora se sente cansada, desacreditada, como quem repete a mesma oração há anos, renova sua fé, reacende a chama, mostra que a semente plantada não foi em vão, mostra que o tempo de espera não é tempo perdido, que ela veja ainda aqui os frutos do seu clamor. Que ela saiba, no mais íntimo do seu ser, que não está sozinha, que faz parte de uma geração de mulheres que oram e que sustentam o mundo com sua fé, porque quando uma mãe ora, o céu se inclina, quando uma mãe clama, o invisível se move, quando uma mãe não desiste, milagres acontecem. Há dias em que tudo parece igual, o mesmo trajeto, as mesmas palavras, as mesmas tarefas. Há dias em que o coração não se anima nem com o nascer do sol. Não é desânimo por falta de fé, é a sensação de estagnação, de que nada muda por dentro nem por fora. É como se a vida estivesse pausada, mesmo com o tempo passando. É como se a alma estivesse dormindo com os olhos abertos. Mas o Senhor não nos criou para sobreviver. Ele nos chamou para viver. Viver com propósito, com presença, com fé renovada a cada manhã. E mesmo quando não sentimos, mesmo quando a esperança parece tímida, quase escondida, ela ainda está lá. Ela não desaparece. Apenas se esconde sob o cansaço, sob as frustrações, sob as dores acumuladas. Mas Deus vê, Deus conhece. Deus acende a chama de novo, mesmo quando tudo parece apagado. A tua palavra, Senhor, chega com mansidão e força ao mesmo tempo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Essa promessa é mais do que consolo, é direção, é identidade, é lembrança. Lembrança de que não andamos sozinhos. Lembrança de que ainda temos um Deus. Ainda temos um Senhor que não nos abandona no meio da estrada. Um Deus que caminha junto, mesmo quando não ouvimos seus passos. Hoje, Senhor, queremos lembrar o que esquecemos. Queremos reacender o que se apagou. Queremos redescobrir quem somos em Ti. Porque não somos apenas mulheres feridas, somos filhas do Altíssimo. Não somos apenas mães cansadas,
somos intercessoras revestidas de autoridade espiritual. Não somos apenas sobreviventes, somos vivas, somos amadas, somos guardadas. E mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, que mude nosso olhar, que mude nossa expectativa, que mude nossa disposição interna. Porque quando o coração se realinha contigo, tudo começa a se transformar, ainda que devagar, ainda que aos poucos, mas começa. E isso já é milagre. Hoje não será só mais um dia. O Senhor já está nesse caminho, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Tu já preparaste encontros, respostas, escapes. Tu já cercaste esse dia com misericórdia e direção. Tu já colocaste anjos nos lugares onde ainda pisaremos. Tu já escreveste promessas para esta hora. E mesmo que nada pareça diferente, algo dentro de nós já começou a mudar. Porque tua presença muda tudo. Tua presença dá sentido. Tua presença traz esperança. Renova, Senhor, nossa alma. Reorganiza nossa fé. Reescreve esse dia com tua mão. Que haja respiro onde havia aperto. Que haja leveza onde havia peso. Que haja ânimo onde havia desistência. Que este dia não seja repetição, mas recomeço escrito com esperança viva. Uma esperança que não depende do que vemos, mas do que cremos. Uma esperança que caminha conosco até que floresça por completo. Senhor, agora que caminhamos juntos por cada parte desta oração, o coração já não está mais como no início. Talvez ainda existam dores, dúvidas, pesos, mas agora há também um fio de esperança. Há um sopro de alívio, há algo dentro de nós que se acalmou. Porque quando nos colocamos diante de Ti com verdade, sem pressa, sem aparência, algo sempre muda. E mesmo que a situação ainda seja a mesma, nós já não somos. Queremos encerrar esse tempo de oração não com pressa de voltar à rotina, mas com reverência, com gratidão, com consciência de que não foi apenas um momento, foi um encontro. Foi um reencontro com a verdade, com a fé, com o propósito. E mesmo sem ver o final, escolhemos caminhar com aquele que já conhece o fim. Tu já viste o que está por vir. Tu já preparaste o que ainda não imaginamos. E por isso, mesmo com lágrimas, seguimos em paz. Sabemos que o dia nos espera com suas demandas, seus desafios, suas urgências. Mas antes disso, houve essa pausa. Houve esse lugar secreto onde o Senhor falou, onde o Espírito Santo visitou cada canto do nosso interior. E porque houve essa pausa, tudo muda. Porque agora caminhamos com outra disposição. Agora temos algo que não tínhamos ao acordar. A certeza de que não estamos sós. A paz que o Senhor prometeu não é feita de ausência de problemas. É uma paz que excede o entendimento, que guarda o coração e a mente, que sustenta no caos, que permanece mesmo quando tudo parece ruir. E é essa paz que invocamos agora, como diz a tua palavra. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Sim, Senhor, guarda nosso coração. Guarda nossa mente. Não apenas das preocupações externas, mas dos pensamentos internos que nos enfraquecem. Guarda de nós mesmos. Guarda dos medos que tentam dominar, das vozes que nos acusam, das lembranças que nos paralisam. E cobre esse dia com teu cuidado, com teu olhar, com teu silêncio cheio de presença. E enquanto cada uma volta ao seu caminho, que leve consigo mais do que palavras, que leve consolo, que leve fé, que leve a sensação de que é vista, conhecida e amada, que não está orando sozinha, que há milhares de corações clamando como o seu. Somos uma só família diante do Pai, um corpo em oração, uma multidão silenciosa de esperança. E quando nos unimos assim, algo acontece, no céu, na terra, dentro de nós. Que esse dia seja cheio da tua presença, que cada passo seja guiado, que cada lágrima encontre consolo, que cada pensamento seja conduzido à paz e que essa paz seja nossa morada, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém.